todos, saudações fraternais. Moçadinha, vamos continuar o nosso assunto a respeito do princípio de conservação de energia, que nós já havíamos tratado, e agora a gente está retomando, fazendo uma espécie de revisão desse conteúdo que já foi abordado. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as habilidades. Então, habilidades aqui é analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizam o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida de todas as formas. Construir questões, elaborar hipóteses e previsões estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações e problemas sob uma perspectiva científica. A unidade temática aqui é matéria e energia, tecnologia e linguagem científica. E o objetivo, quer dizer, o objeto de conhecimento é conservação de energia, energia potencial gravitacional, energia cinética, conservação de energia mecânica e forças conservativas. Bom, vamos começar. Algumas montanhas russas possuem loopings, porque as pessoas, quando estão no topo de um looping, não caem, já que elas ficam de cabeça para baixo. Bom, então tem aqui uma figura do looping. Vou colocar aqui a ponteira de laser. Tá? É muito comum nos parques de diversões, no Play Center. É lógico que quando você tem que partir de uma altura bem grande, uma rampa bem grande, descer com alta velocidade para poder você fazer a curva, para conseguir fazer a curva, o vagão conseguir fazer a curva e tem que ter muita velocidade. Para isso, é necessário que no começo se tenha muita energia potencial. O que é energia potencial? Nós já falamos sobre ela. É energia de armazenamento. Conservar, armazenar energia dentro de um campo através da altura. Então, quanto maior a altura, maior vai ser a energia potencial, que a gente mede pelo produto massa, gravidade vezes altura. Você pode observar aqui nessa figura que o vagão ele vai partir de um lugar, um ponto bem alto, descer e fazer a curva. Essa curva, na verdade, aí tem que ter mais ou menos 1,5 vezes a altura de onde o vagão vai partir, da rampa bem alta mesmo, tem que ser 1,5 vezes o diâmetro dessa circunferência. Então, além da conservação da energia mecânica do sistema, é necessário considerar a velocidade tangencial e a aceleração do carrinho. Lógico, quando ele for fazer a curva, ele vai ter uma velocidade que é perpendicular à força que puxa o vagão para o centro da Terra. Então essa velocidade a gente chama, que é uma velocidade lateral, a gente vai chamar de tangencial. Ela está tangenciando, para quem não sabe, na geometria é uma reta que intercepta um ponto na circunferência. Então essa reta, simbolicamente falando, era a velocidade tangencial, que é a mesma velocidade que os planetas têm. Por isso que eles não caem em direção ao Sol, porque eles têm uma velocidade tangencial. E a aceleração do carrinho sendo a velocidade tangencial mínima, tem que ter uma velocidade mínima para que o carrinho permaneça no trilho, mesmo no topo da trajetória aí, de cabeça para baixo. Bom, na natureza existem 3 forças que possuem energia potencial associada, são ditas conservativas. A energia, é lógico, potencial, é medida pelo produto massa vezes a gravidade vezes a altura. A gravidade, em média, aí, que a gente adota é 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas vai depender da altitude, do local em que você está, se está próximo do Equador, se está mais afastado.
a força gravitacional. Então, na natureza existem 3 forças, né, que eu coloquei aqui, né, que possuem energia potencial associada, por isso que são ditas conservativas. Tem a força gravitacional, que a gente chama de força-peso, a força elétrica e a força elástica, que é aquela força do sistema massa-mola, né, que tem nos automóveis. Bom, tem aqui a tabela: forças conservativas, energia potencial e trabalho realizado. Bom, essas são as 3 forças conservativas. São aquelas que dentro do sistema, quando elas realizam trabalho, né, não ocorrem variações de energia no sistema. Então, portanto, você consegue transformar uma energia de uma forma para outra na sua totalidade. Nós temos ali a força-peso, medida por massa, o produto, né, massa, gravidade vezes altura, essa energia potencial, cuja unidade é joules, né, medida em joules. O trabalho realizado vai ser a massa, o produto da massa, a gravidade vezes a altura inicial, menos a massa, né, vezes a gravidade vezes a altura final. Esse aqui é o trabalho realizado pela força-peso, no caso da energia potencial. Força elétrica também tem energia potencial associada, veja que são só essas 3, né? Q vezes V, quer dizer, a carga elétrica vezes a diferença de potencial, tensão em volts. Então Q aqui, VI, né, menos VF, tá? Carga vezes potencial elétrico. E aqui a força elástica, né, energia potencial kx² sobre 2. Esse x é a deformação da mola, aqui é x ao quadrado, tá? Esse 2 que está aqui na base. Então, e esse K é a constante elástica. Tá? Veja que o trabalho realizado vai ser Kx inicial dividido por 2, kx² menos kx² final dividido por 2. Bom, a energia cinética é a energia associada ao movimento. Então, por exemplo, não é necessário que, para que uma caixa se mova, que exista uma força atuando sobre ela, né? Basta que, para que ela tenha energia cinética e para que ela se mova, tenha movimento retilíneo uniforme, que ela esteja em movimento retilíneo uniforme, tá? Em linha reta, né, velocidade constante, para que ela possua energia cinética, né, energia de movimento. Então, energia associada ao movimento, basta apenas que uma caixa se mova em MRU, que a gente chama de movimento retilíneo uniforme, para que possua energia cinética. Trocando em miúdos, não é preciso, né, força para que o objeto se mova. Então aqui mv², massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa é a medida da energia cinética. Então a energia cinética, quanto maior a velocidade, maior vai ser a energia cinética. A energia cinética é medida em joules, que é uma medida de energia no Sistema Internacional de Unidades, que nós falamos sobre isso também. A massa é medida em quilograma, kg, e a velocidade em metros por segundo. É importante ressaltar que a energia, que a gente costuma falar de calorias, também, né, pode ser convertida em joules, né? Uma caloria é 4,18 joules, aproximadamente 4,2. Tá? A energia potencial, que é aquela energia que armazena, né, no sistema. A energia potencial é energia associada à altura, quer dizer, uma função dependente da altura, quer dizer, quanto maior a altura, maior a energia potencial associada à altura, que a rigor fica armazenada no campo gravitacional do sistema Terra-corpo, sendo denominada energia potencial gravitacional. Tá? Ela aqui, mgh, então energia em joules também, a massa em quilogramas e a gravidade em metros por segundo ao quadrado. Bom, o sistema conservativo, né? O que é o sistema conservativo? Dizemos que um sistema ele vai ser conservativo quando sua energia mecânica se conserva. Como é que ela vai se conservar? Quando a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Quais são os critérios para isso? Né? Lembrando, o que é energia mecânica? A energia aqui embaixo que eu coloquei, potencial inicial, mais a energia cinética inicial é igual à energia potencial final, mais a energia cinética final. Lembrando que a energia potencial inicial é mghi, energia cinética inicial é mv² sobre 2, né? E a energia potencial final é m, né, mghf, e aqui é mv² f sobre 2. Tá? O trabalho realizado pela força conservativa no sistema, né, ela é
né, só depende da energia potencial do sistema, entre os dois pontos, quer dizer, energia potencial inicial e final. Não depende da trajetória que aquele objeto vai fazer. Então, portanto, se não depende da trajetória, né, não ocorre variação de energia no sistema. Então, por isso mesmo que é conservativo. Tá? Bom, vamos para o próximo. As forças conservativas se diferenciam das demais forças. Primeiro, né, o trabalho realizado pelas forças conservativas entre duas posições inicial e final só depende da energia potencial inicial e final. Quer dizer, MGH, né, I e MGHF, independendo da trajetória seguida pelo ponto de aplicação da força entre essas posições. Então, segundo, as forças conservativas, né, conseguem, porque está errado ali a escrita ali, realizar trabalho sem alterar a energia mecânica do sistema. E aí, para finalizar, pessoal, coloquei aqui um exercício da página 194 do currículo em ação, que diz o seguinte, né, número 1, é um exercício proposto para se fazer, né, a montanha russa da figura abaixo tem altura de 94 metros, né, essa é a maior elevação dela, então ela precisa ter essa elevação alta para justamente fazer todas as curvas. No primeiro topo, um carrinho de massa de 600 kg, né, sobre a montanha, içado por uma corrente motor, considere que não há atrito entre os trilhos e a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Ele pergunta na letra A: descreva as transformações de energia que ocorrem desde que o carrinho sai do ponto A até o ponto B, considerando uma montanha russa ideal, ou seja, aquela que transforma toda a energia potencial gravitacional em cinética, que foi aquilo que eu acabei de falar. Se o sistema é conservativo, né, o trabalho realizado pela energia, né, no caso, nesse sistema, só depende da energia potencial, quer dizer, energia potencial inicial e final. Então, portanto, o sistema é conservativo. Tá? Você acha possível, na vida real, um carrinho, após descer uma rampa, subir novamente a rampa da mesma altura? Explique. Essa pergunta aqui eu coloquei no simulador. Eu fiz um vídeo a respeito do simulador e vou compartilhar com vocês também. Vocês vão dar uma olhadinha lá, vão fazer as análises, vão fazer as comparações e vão responder essa pergunta. E por último, na letra C diz: utilizando uma planilha eletrônica do Excel, aí não é obrigatório fazer, ou o simulador, aí eu faço a opção pelo simulador também interessante. Se quiser fazer a planilha, eu coloquei o exemplo do gráfico aqui embaixo. Faça uma tabela ou um gráfico de barras, que é esse gráfico aqui, ó, comparando a energia cinética e a potencial ao longo da descida do carrinho até chegar ao solo. Inclusive, existe esse simulador, né, desse gráfico, existe esse gráfico aí lá no simulador que eu fiz o vídeo. Eu vou compartilhar também depois um outro vídeo falando de um simulador no FET Colorado que fala justamente a respeito, né, do sistema massa-mola. E lá tem um gráfico que é um gráfico muito parecido com esse daqui, tá? Um gráfico de barras. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e compartilhe com os coleguinhas, com os amigos de turma. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato ou me procura lá no aplicativo do Centro de Mídias ou então no Classroom, né? Mas não deixa de entrar em contato para tirar as dúvidas e vamos seguir adiante, vamos fazer as atividades que são importantes. Quem está atrasado no conteúdo, procura na playlist lá do Centro de Mídias no YouTube, né, que tem as aulas anteriores, e também no repositório do Centro de Mídias, tá bom? Forte abraço a todos e bons estudos.